rapidinho, estamos de volta aqui no Vitrine, fazendo companhia para o seu almoço. E hoje, como não podia deixar de ser diferente, a gente traz nessa quinta-feira uma entrevista incrível. Bom, hoje nós vamos viajar, vamos lá para Brasília. Olha, mas não é para falar sobre política, não vamos falar do pessoal lá do Planalto. Nós vamos falar de algo muito melhor. Vamos falar de literatura, vamos falar de poesia. E eu vou apresentar para vocês hoje, vou conhecer junto com vocês o nosso querido Pietro Costa. Então, vamos chamá-lo aí. Tudo bem, Pietro? Boa tarde, Cláudia. Tudo ótimo, né? Uma incrível surpresa estar aqui com vocês, conhecer esse trabalho profissional, né, com as melhores expectativas aqui. Pois é, gente. Nós aqui de Teresópolis estamos fazendo aí uma viagem conhecendo escritores do Brasil todo. E hoje, Pietro de Brasília. Pietro, você nasceu em Brasília mesmo? Sou legítimo, candango do Cerrado, como se diz, né? De Brasília, sim. Nascido em Brasília e residente em Brasília. Olha só. E o Pietro, ele, assim, na literatura, ele tá aqui, ele é um rei, gente. Ele tem várias coisas, muitos livros escritos, premiações, assim, imensas, mas quem vai contar um pouquinho pra gente é ele mesmo. A gente começa aqui perguntando, Pietro, como é que você se interessou pela escrita? Bom, começou cedo, né? O interesse veio cedo, né? Na tenra adolescência mesmo, eu comecei a ler, né? Não só os indicados pela grade curricular, né? Mas eu sempre fui movido pela curiosidade, sempre gostei muito de ler, né? Uma influência que eu recebi do meu pai, sempre foi muito culto, né? Muito apaixonado pelo conhecimento. Mas assim, eu diria que o desabrochar mesmo para a vida literária, né? Aí eu diferencio vida literária de vida intelectual, né? Vida intelectual eu comecei cedo, mas vida literária, né? Uma vida literária mesmo, para ter contato com os autores, autoras, com todo esse universo, né, da palavra, né? Com coletâneas, projetos literários, academias, entidades culturais. Eu fui nos idos de, não faz muito tempo, 2017, né? Em 2017 eu vinha conhecer a entidade que eu atualmente presido, né? Que é a Academia Cruzeirense de Letras, que é sediada aqui em Brasília, e o nome é em homenagem ao bairro do Cruzeiro, né? Que é um bairro histórico aqui na cidade, né? Inicialmente ocupado pelos cariocas, funcionários públicos. Tem toda uma história, né, uma memória envolvida. Então foi a partir da Academia Cruzeirense de Letras que as portas da vida literária se abriram para mim. E aí a gente foi tendo contato com autores e tudo, estava querendo escrever meus livrinhos, né? E toda essa história começou. Muito legal, gente. E o Pietro, ele entrou na área de trabalho, você fez direito, né? Você é graduado. Sim, sou formado em direito. Sou formado em direito. Também deu aula, você ainda dá aulas? Não, eu parei, né? Mas assim, eu acredito muito naquela frase que não existe ex-professor, né? Você, a educação, toda o aspecto humanístico da educação, de transformar vidas, de promover reflexões e cidadania, isso fica em nós, fica no que fazemos, no que pensamos, né? Acaba servindo como um parâmetro, uma marca para a gente, né? Então, realmente, eu lecionei durante 7 anos na faculdade que eu me formei, né? Que foi a instituição mais antiga aqui de Brasília, a UPS, União Pioneira de Integração Social. Lá eu formei Direito e lá eu ministrei cadeiras, né, jurídicas durante 7 anos. Foi uma experiência maravilhosa, tenho amigos até hoje, ex-alunos na minha rede social que comentam os meus poemas, textos, os livros. É muito bacana, muito legal. Essas amizades que ficam, essas experiências, né?
Então você acabou desenvolvendo a parte literária depois de dar aulas, foi isso mais ou menos? Isso, exatamente, que eu mergulhei de forma mais densa mesmo na literatura foi nesse processo mesmo, né? Durante esse processo mesmo. E assim, quando você conheceu essa academia e mergulhou na literatura, você acha que na sua cidade, no seu estado, essa cultura literária ela é mais aguçada ou ainda está engatinhando? Qual é a parte cultural que é mais aguçada em Brasília? Tem lugares que são música, outros lugares são, enfim, teatro, né? Aí, como funciona aí? Brasília tem uma efervescência cultural muito grande, né? Agora, a gente sabe bem que fazer cultura no nosso país, infelizmente, né, é um trabalho que nem sempre tem o amparo justo, né, o amparo merecido. Né? Mas a gente une esforços, né, existem grandes iniciativas na sociedade civil, associações sem fins lucrativos, né? Os grupos, as pessoas interessadas se juntam e fazem saraus, fazem debates, painéis, feiras literárias, né? Brasília, recentemente, inclusive, né, teve um prêmio literário, eu tive a honra de participar e minha poesia ficou entre as finalistas, fiz um prêmio disputadíssimo, eu fiquei em 20º, com muita honra, na 20ª colocação, que foi o prêmio Alain Vigiano, né? Um prêmio literário encampado pelo Sindescritores do DF, na figura do meu querido amigo, diligente, grande personalidade da cultura, que é o Marcos Linhares, né, presidente do Sindescritores. E foi uma experiência maravilhosa. Né? Teve live. Quer dizer, a gente faz acontecer. As pessoas que amam a cultura fazem acontecer. Apesar das já notórias dificuldades, a gente consegue fazer um bom trabalho. E tem muita coisa assim em Brasília, muita coisa. Eu destaquei essa mais recente, mas a gente poderia falar também de outros eventos, outras feiras. Aliás, premiação é com você mesmo, né? Porque olha, gente, esse menino, como a gente fala aqui, olha, ele é premiadíssimo. Ele tem aqui prêmio em várias. Eu peguei a cola, gente. Pela primeira vez em cerca de 2 ou 3 anos, já perdi as contas, gente, vão me dar bronca hoje, mas mais de 3 anos aí de entrevistar as pessoas, é a primeira vez que eu pego um currículo para colar, porque geralmente eu vou toda de improviso, mas não tinha como. Ele é premiadíssimo. Qual foi a emoção do seu primeiro, né? Qual foi a primeira vez que você foi premiado com seus textos e qual foi a emoção? Olha, eu acho um momento ímpar na vida do escritor, né? Tem escritores que não ligam muito para isso, né? Mas eu vejo essa questão da premiação não meramente como aquela vaidade boa de você sentir que está fazendo algo bacana, diferenciado, que está sensibilizando os corações para a sua mensagem, etc. Mas também daquele trabalho ser conhecido, daquele trabalho ter repercussão. Não é o nome do artista meramente. Eu acho muito importante os escritores e poetas, a nossa visão, né? É claro, a gente respeita opiniões divergentes, mas eu acho muito importante a gente participar desses certames, né? Que é uma forma de manter a literatura em movimento, em evidência. Não só o poeta, não só o escritor, o seu nome, mas o trabalho, todo o trabalho, toda a rede de parcerias que ele carrega, né? Que ele representa. E isso eu acho bacana, que a gente está assim, instigando os jovens, está instigando o público leitor, né? Eu acho muito importante essas iniciativas. Eu tento participar de todas. É claro que eu não sou o papai do céu que é onipresente, né? Longe de nós ter essa pretensão, mas eu tento participar. Eu estou me inscrevendo nas antologias quando vejo que é um projeto bacana e tudo. Não é que vale a pena a gente aderir e prestar o nosso singelo nome ali, a gente vai com toda a energia, com todo o carinho, né? É isso. De quantas antologias e coletâneas que você já participou até hoje? Tem a conta? Com sinceridade,
eu estimo das que eu recebi em mãos, né? Das que eu já recebi em mãos e contando virtuais, é uma singela conta, deve dar em torno de 60, mas já tem várias que eu já fui admitido que estão em processo de edição. Eu não, é uma conta difícil, porque tem muitas que eu ainda, durante esse ano, ainda vou receber as obras e tudo, né? Mas com certeza de 60 para cima, com certeza. Olha só, gente, tá vendo? Tá vendo como tem coisa, muito trabalho, né? E como a gente aqui tem 2 blocos de entrevista, né? Como você aí de casa tá sabendo, a gente já tá aqui pertinho dos comerciais. Então eu já vou aproveitando aqui para falar para vocês, se vocês perderam algum programa, se perderam algum bloco, não se preocupe. Tudo fica gravadinho lá no YouTube da Teresópolis TV. Nosso programa reprisa à tarde também, então de tardinha vocês vão estar em contato com a gente. Não saia daí, porque ainda tem muito papo para bater com o Pietro, tem muita coisa para a gente conversar com ele. Eu acredito que nem vai dar num programa só, porque realmente é muito vasto. E como é gostoso a gente aqui, né, através da internet, dessa coisa boa, dessa troca, né, de cidades, de estados e até de países, né, poder trazer para vocês pessoas diferentes, ideias diferentes, todo mundo aí em prol da cultura. A gente vai para os comerciais e volta já já. E voltamos rapidinho aqui, batendo um papo diretamente de Brasília, Teresópolis, Brasília. Fizemos aqui uma ponte virtual com o querido Pietro Costa. Pietro, conta pra gente, você fez, eu estava olhando aqui, você tem 5 obras literárias. Isso. São todas poesias, de que falam as suas obras? Então, eu tenho 5 obras, mas uma delas está em edição ainda, né? Que é a Lua Pina, né? Ela ainda está em edição, deve sair no início ou no final do primeiro semestre, ou no iniciozinho, no comecinho do segundo, né? Eu gosto de falar sobre a vida em geral, né? Eu acredito que a literatura é um grande diálogo com a vida, né? Seja as suas grandezas ínfimas, né? Próprios seus paradoxos, né? A literatura é esse diálogo do autor consigo mesmo, com a sociedade que ele está inserido, não é? Com a linguagem, os esquemas de pensamento, né? Então o meu foco é falar sobre aquilo que me fascina e angustia, desde a beleza, o transcendente, mas também as mazelas da sociedade, as injustiças, né? Eu gosto de falar sobre tudo um pouco, assim. Eu acho que a literatura, enquanto escrita, é uma forma da gente se inscrever no mundo, né? Da gente escrutinar caminhos, né? De diálogo com os fatos, com as situações, com as pessoas, né? Muito legal. Qual o gênero que você mais utiliza? A minha preferência é pela poesia. Eu sou apaixonado pela poesia. Eu acho que a poesia é uma grande escola, né, para a gente entrever além das camadas da superfície, né? A poesia com a sua sutileza, com as suas associações inesperadas, né? Com o abandono dos clichês, né? Dos cárceres dicionarizados, né? A poesia é uma forma da gente se libertar, né? Se libertar daquilo que nos angustia, se libertar no sentido de promover, né, que as pessoas pensem fora das caixinhas. Então eu gosto de tudo, né? Eu gosto também de prosa, inclusive escrevo ensaios, né, artigos, mas confesso que a poesia é a minha a poesia a menina dos olhos, a minha menina dos olhos, assim.
Eu estava olhando aqui, hoje eu estou colando, gente, olha que coisa. A gente também tem algumas coisas em comuns, eu também publiquei pela editora Chiado Books, né? Maravilhosa. Gostei também, mas eu também publiquei com outras editoras diferentes e vejo que você também navega por essas editoras, né? Perfeitamente. E como autor independente, que é o que somos, o que você vê diante do mercado editorial brasileiro? Pois é, eu acho que a gente está num momento que toda a cadeia do livro precisa se reinventar. E eu acho que isso já está acontecendo. Eu acho que a tecnologia, as redes sociais têm um papel preponderante nisso, né, no sentido de promover a difusão, a circulação de conteúdos, né, também de integrar os vários agentes da cadeia do livro. Isso vem acontecendo, por exemplo, oficinas, né, de sensibilidade criativa, de produção de obras artesanais, não é? Eu acho, então, que a gente tem que pensar fora da caixinha, não adianta. Nós estamos numa crise multifatorial, não é só uma crise sanitária, é uma crise financeira também, né? Então, numa crise multifatorial, né, se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, como é que a gente pode ambicionar resultados diferentes? Lembrando do Einstein, né, aquela frase conhecida do Einstein. Não, a gente precisa realmente pensar conforme as circunstâncias atuais, né? Ortega y Gasset já dizia, né, eu sou eu, as minhas circunstâncias. Qual é a circunstância do momento para o mercado editorial? A circunstância do momento há um grande desafio, há uma crise econômica, uma crise sanitária, e não dá para fazer as coisas das mesmas formas. A gente precisa sim investir mais nas redes sociais, investir mais nos e-books, mas ao mesmo tempo é preciso, eu acho que dá para conciliar, é preciso trazer o livro para o meio virtual, livro físico. Eu continuo comprando meus livros. A gente tem as lojas virtuais para isso, né? Tem também lojas virtuais dos próprios autores, né? E acabam tendo um bom alcance da sua obra. Eles mesmos lançam essas obras a preços promovem mais as vendas. Exato, lojas de online, plataformas, melhor dizendo, plataformas virtuais. Praticamente o autor hoje ele tem que ser escritor, o produtor e também o vendedor, né? Ele tem que se autopromover. E essa autopromoção às vezes causa muita dificuldade, né, na maioria, principalmente dos iniciantes e também daqueles que são mais introspectivos, né? Isso acaba aí se tornando um tabu. Né? Sim, o que você procura como autor independente, o que você procura numa editora? Assim como eu, que, né, também fui em várias e publiquei meus livros com cada vez praticamente com uma diferente para experimentar novas formas. Né? É válido, eu adoro isso. Eu gosto de estar em contato com o meio em geral. Assim. Então, eu acho assim que além do trabalho que se espera do editor, a qualidade gráfica da diagramação, não é? O cumprimento dos prazos, das exigências, e tudo que foi avançado em contrato, né? Eu acho que o mais algo que eu considero imprescindível mesmo são dois pontos: a transparência, não é? E a valorização das parcerias, né? Então, algumas editoras, eu acho isso louvável, eu acho isso muito bom. Eu vejo essa movimentação recente por parte de alguns editores, né, saindo do lugar comum. São editores que fazem entrevistas com o seu autor ou com o seu coletaniado, quando se trata de obras coletivas, né? Editoras fazem entrevistas, editoras promovem, não é, ou melhor, fazem uma aproximação desses autores e parceiros com o público, utilizando a internet, utilizando os meios audiovisuais. Isso eu acho fantástico. Eu estou vendo que algumas editoras já já têm esse pensamento visionário, né, vendo como é que estão as circunstâncias, já estão antenadas e já estão fazendo isso.
Então, esses são 2 pontos, né? É claro, dentre as outras coisas que naturalmente, legitimamente se espera do trabalho de uma editora, né? É isso. Muito legal. Bom, gente, vocês sabem que a gente está trazendo aqui no programa todo mundo que está participando da coletânea Palavra em Ação, né? Eu converso muito com o pessoal aqui, sabe, Pietro? Porque a gente quer estimular essa parte literária, a gente quer que as pessoas, né, abram seus corações e suas mentes para esse mundo maravilhoso da literatura e que participem, que coloquem aquilo ali para fora, né? E você, como um participante, assim, ilustríssimo participante, muito querido já da nossa coletânea, o que você pode falar, né, sobre toda essa parte que a gente está proporcionando, tudo que a gente está aí juntos, né, autores e editora, fazendo na coletânea? Olha, eu digo assim, com toda a franqueza, né, eu estou positivamente impressionado, né, com todo o trabalho, né, profissional, né, de várias frentes, que tem que é albergado, né, pela coletânea Palavras em Ação. Você tem um trabalho, né, de divulgação do autor, você tem um trabalho de aproximação entre autores e leitores, de várias formas, entrevistas, divulgações. Então, assim, eu acho que é esse o foco, né? A gente precisa sair daquela matriz, né, que a editora a editora é uma mera prestadora daquele serviço, né? Aquela relação muito superficial de consumo, né? Muito mais do que isso. A gente pode fazer muito mais do que isso, a editora e os seus parceiros, né? Dá para fazer muito mais do que isso, dá para a gente impulsionar a literatura, a cultura nacional, através de um trabalho qualificado, através de um trabalho, né, que integra todos esses parceiros, né? Acredito sim que a gente vai enaltecer a literatura como ela merece, né? Sair desse padrão tão mesquinho, né, do livro, a editora diagrama, edita, tal, imprime, manda para o autor e acabou. Não é isso. Um livro é muito mais do que uma capa, do que elementos gráficos e texto. O livro é um conjunto de relações e parcerias. O livro é uma história sendo contada, é uma memória cultural, identidade, muito mais do que isso é só uma fase. Então a gente pode e deve, eu acho, procurar desenvolver esse trabalho de excelência, e que aproveito e parabenizo mais uma vez aí a todo o pessoal envolvido, embrenhado aí com a coletânea Palavras em Ação. Eu acredito que esse é o caminho, esse é o foco. Muito legal. A gente já está quase no finzinho da entrevista e dá vontade de estar conversando aqui horas com o Pietro para a gente conhecê-lo e aprender com ele também. Pietro, a gente aproveita esse finalzinho do programa para que você deixe suas redes sociais, como o pessoal pode adquirir seus livros, sabe? Por favor. Pode falar aí pro pessoal, a gente chama aqui de jabá, não sei como é que vocês chamam aí, mas a gente brinca assim, né? Mas com certeza todo mundo fica curioso, quer saber um pouco mais como é que acessa as suas redes. Vamos lá. O meu Instagram, né, que eu uso bastante para divulgação, né, é o Pietro Costa _escritor, né? É bem fácil de assimilar, para memorizar mesmo. Eu tenho um canal no YouTube também, não é que ele já tem um link um pouco complicado, mas é Pietro Costa, acho que não deve ser difícil de encontrar. Pietro Costa no YouTube. Tem o Facebook também, Pietro Costa, né? E o meu blog, assim, que o blog do Blogspot, ele é uma ferramenta que eu adoro, porque você tem como você utilizar imagens, vídeos, textos, né? Dá para você fazer um trabalho bem amplo. Então eu divulgo todas as minhas parcerias, textos, eu tenho divulgado lá, né? Antologias que eu participo, que é o pietrolemoscosta.blogspot.com, né? Esses são os meus livros. Esse foi o primeiro, né? Primogênito, pela Chiado Burgos. Entre a Caneta e o Papel, um convite à transcendência, né? Eu amo essa capa, eu acho que foi realmente um trabalho
trabalho assim para moldurar na parede mesmo essa capa. Linda, eu sou suspeito. Esse é o segundo, pela Arte Letras aqui de Brasília, né? Falando em Arte Letras, em breve o primeiro prêmio literário Arte Letras de Literatura. Estarei na organização em breve. Olha, muito bem. Poetas de todo o nosso país. A Rosa dos Ventos. Também e esses dois que eu lancei no ano passado, né? Urbanos e Juros de Poesia Eterna, também pela Arte Letras, né? Lancei no ano passado. E esse ano eu lanço Lua Pino pela Edições e Publicações, que é uma editora que eu estou gostando muito, estou acompanhando o trabalho deles, assim. E é isso, né? Os nossos livros, os 4 já publicados, eles estão na Kindle Amazon, né? Quem preferir essa forma de aquisição. Mas, assim, se o meu pedido contar, né? Ter alguma peso e tal, influenciar vocês, eu prefiro sempre a dedicatória personalizada. Pode entrar em contato comigo mesmo no WhatsApp ou por e-mail, né? O WhatsApp é 61996576847 e o e-mail é pietro_costa22@hotmail.com, né? Que aí a gente faz a dedicatória com carinho, envia para o Brasil inteiro, tem brinde, eu gosto de desenvolver uma amizade, uma parceria com o leitor. Eu não gosto de algo muito frio, muito distante, não. Eu acho que o caminho é esse, né? A literatura, a gente precisa humanizar mais a literatura. Resumindo tudo que a gente falou, acho que eu poderia dizer dessa forma: a gente precisa humanizar mais a literatura. Muito legal, gente. E com esta frase linda do Pietro, a gente agradece muito, muito, muito a presença. Convida você a vir mais vezes aqui quando lançar o seu livro. Com certeza. E o programa vai ficando por aqui, já estourando o limite, como sempre, quando o papo é bom. O limite vai embora, não tem jeito, gente. E amanhã a gente tem mais vitrine para você. Muito obrigada e até a próxima.